Bom dia, hoje é quarta-feira de manhã, agora são 8h21. Sou o Dr. Watanabe, médico há 38 anos, trabalhando com a acupuntura há 27 e a medicina integrativa aproximadamente há 10 anos, né? Tenho desde o ano passado feito alguns vídeos de orientação para as pessoas sobre os cuidados com a saúde de modo geral, né? Então gostaria de quem está assistindo então pudesse compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e fazer comentários ou até perguntas, a gente responde com o passar do tempo, né? Então hoje nós vamos abordar um tema que se tem falado muito hoje, que é sobre a questão da memória. Então a perda de memória, falta de concentração e esquecimento. Principalmente em alguns casos que a gente tem atendido após o Covid, que muita gente tem tido dificuldade de concentração e memória após o processo do Covid. O que nós vamos falar hoje é apenas sobre a parte prática de tentar melhorar a memória. Então nós falamos na prática o seguinte: é como se quando a gente nascesse, você tivesse 100 bilhões de neurônio à disposição, a gente usa metade, 50 bilhões a partir do nascimento. Os 50 bilhões fica de reserva para quando precisar, quando gastar esses 50. Então quando chegar lá para os 30, 40, com os 50, ele começa então a morrer esses neurônios que a gente estava usando. Então eu preciso requisitar esse que está de reserva para que ele possa entrar em atividade. Só que a única forma de eu fazer ele entrar em atividade é obrigando a ele sair da zona de conforto. Então seria assim, o que a gente fala é fazer uma coisa chamada musculação para a memória. Então é que nem musculação, eu tenho que exercitar. Se eu deixar ele parado, nós entramos numa rotina e fazemos sempre a mesma rotina. Então vamos lembrar assim, quem já aprendeu a nadar ou começou a dirigir carro, você vê que parecia impossível você, na natação, bater um braço, outro bater perna, respirar tudo ao mesmo tempo. Depois de um tempo ele se torna natural. Como dirigir carro, quem dirigia carro antigamente, aquele carro comum, tinha que pisar na embreagem, trocar de marcha, freio, ou seja, aquela pessoa já era impossível, depois acostuma. Então até que hoje quem tem carro automático, tudo, se torna até muito preguiçoso, você não consegue mais, quem usa automático, não consegue voltar aquele dirigir aquele carro, como tem um pouco de dificuldade. Então porque a gente cria um hábito, e o hábito é para facilitar a tua vida, mas só que ela pode deteriorar a tua memória, que nem você pega, quebra um braço ou uma perna, você põe um gesso, fica engessado 20, 30, 40 dias, ao tirar, se você não exercitar, ele nunca mais volta, vai ficar sempre atrofiado. Então a ideia seria como não deixar o nosso cérebro atrofiar. Então a primeira coisa que a gente fala é usar os dois lados do corpo. Então quem é destro usa a esquerda, quem é canhoto usa a direita, isso obriga o cérebro a trabalhar de forma cruzada. Ao para você aprender uma música, uma dança ou uma receita, é obrigado a como se abrir espaço para gravar aquela informação. Então nós falamos hoje, a partir dos 40 anos, procure aprender uma música nova de vez em quando, uma receita nova para quem gosta de cozinhar, uma dança, né? Jogar videogame, fazer palavras cruzadas, o jogo de memória, a questão, por exemplo, especificamente do palavras cruzadas e treinamento mesmo, né? Então aprender língua nova é muito importante. Eu brinco sempre com os pacientes que a melhor forma de ativar a memória, criar novas conexões, seria aprender a escrever japonês, que é aquele kanji. Só para vocês terem uma ideia, quando você faz 3 riscos, um do lado do outro, representa um rio. Então a imagem seria uma corredeira, você vai 3 riscos, então tem que ser uma sequência. Como é que faz? Então você usa a capacidade de memorização, imaginação e a escrita. Então você usa a direita e a esquerda. Então vamos dar um exemplo assim para você reativar situações. Por exemplo, digamos que você está cansado de comer sempre a mesma comida na hora da janta. Então hoje, quando você for jantar ou tomar café, você prepara toda a tua comida e a hora que for comer você apaga a luz, come no escuro completo. Aí como você não está enxergando, você tem que aumentar o olfato, sentir o cheiro,
ou o paladar, ou até o tato se for pegar com a mão. Então isso reativa de novo o sistema que estava parado. É que às vezes eu falo para casais também. Casais estão casados há 20, 30, 40 anos, quer ativar o erotismo, a própria sensação de diferença. Então fica em casa à noite, sozinho, fecha o quarto, apaga, fica no escuro completo. E aí durante meia hora vocês vão namorar, só que não pode falar nenhuma palavra. Então você não fala, você não enxerga. E tem que ativar o quê? O olfato, o tato e o paladar. Aí você vai notar que o carinho se torna diferente, o beijo diferente, e você vai começar a sentir o que chama que é o feromônio, que é o olfato, o cheiro do outro, ou da outra nesse sentido assim. Então isso é importante para reativar coisa que já está no sistema. Então se eu quiser realmente manter minha memória ativa, eu tenho que fazer todas essas coisas como rotina. Fazer coisas diferentes. Então comer com a esquerda, escrever com a esquerda, quem é dessa ou direita. Então quem joga a bola, chutar com o pé esquerdo, com o pé direito, todos esses mecanismos. Escrevendo, então outra coisa que a gente fala, a memória tem 3 etapas. A recente, média e antiga. Então nós perdemos da recente, média e antiga. Então você vai pegar quem tem pessoas idosas em casa com mais de 70, 80 anos de idade, você vai ver que sempre que você conversa, ele repete quase a mesma coisa que aconteceu há 50, 60 anos atrás, como se fosse o dia de ontem. Mas muitas vezes não consegue lembrar o que comeu no café da manhã ou no almoço de ontem. Então o que nós falamos para treinar isso? Então agora já são 8h30. Então para hoje e pensa, o que você comeu no café da manhã? Ah, eu tomei café, fiz isso aqui e tal. O que eu comi na janta de ontem? O que eu fiz no almoço? Então trabalhar em cima desse detalhe. Então se você costuma sair para caminhar, mude de rua, não faça sempre a mesma rua, seja para trabalhar, seja para passear ou para ir trabalhar. Então vai de carro, muda uma rua para a direita, uma rua para a esquerda, criar alguns termos diferentes para entender esses aspectos. Então nós criamos uma preguiça, uma zona de conforto, o cérebro vai acostumando com aquilo, aí você não consegue mais sair daquela zona de conforto. Então quem tem crianças em casa, netos de 5, 6, 7, então você que é avô ou avó, compra jogo de memória e brinca com teus netos. Você vai notar que você vai perder sempre, mas isso é importante para você ir treinando aquele processo. Ou então sozinho, pega o que jogo de memória, põe e vai tentando lembrar isso. Eu faço muito em casa, no computador, que é aquele jogo chamado Sudoku, que é o cruzada de número, palavras cruzadas, jogos que visam toda a questão de memorização, porque isso obriga você a estar sempre ativo. Então lembre, é que uma regra muito legal, aquilo que você não usa, ele atrofia. Então se eu quero a memória afiada, afinada, eu tenho que treinar todo dia. Eu hoje estou com 64 anos de idade e minha memória continua boa, porque se eu continua trabalhando sempre cada um desses aspectos, né? Então a gente fala sempre que tudo no nosso corpo tem que ser que nem aquela lâmpada antiga incandescente que brilhava até a hora que, pum, apagava. Então seja a memória, seja o músculo, seja a digestão, seja a vida sexual, você tem que estar sempre ativando, praticando para continuar. Então você parou de usar, ele vai atrofiar e aí acaba morrendo. Então essa seria a dica para vocês nessa quarta-feira. É uma quarta-feira da Semana Santa. Então quem dedica muito para isso, também para a questão de orações, o próprio se memorizar orações diferentes ajuda a memória, tá? Então bom dia para vocês e bom feriado agora na sexta-feira, sabe? Embora diz que não é feriado, é para dedicar para oração. Bom dia para todos.